lá. É isso aqui. Prontinho, teoricamente. Não apertei nada aqui não, nem tem nada pra apertar aqui. Bom dia, dá uma variada hoje. Vou fazer o filme na ida e bater um papo, né? Vou abrir mão hoje dos 3 amigos lá, o Hora do Expediente, que é um programa que eu gosto bastante na CBN. Até porque já deve até ter acabado. Eu hoje estou atrasado, estou um pouco mais atrasado. Eu tive que buscar a carne agora de manhã. Bom dia, meu amor. Amo você, amo seu filho mais do que tudo. Até mais tarde. Bom dia. Vambora. Vamos produzir, vamos trabalhar, vamos correr. Cumprir aí as premissas de um ano bem apertado, bem corrido, né? Que está sendo esse desde finais de abril aí, início de maio, a coisa apertou. Tenho vindo por aqui porque transitinho ali, aqui pelo menos eu não paro. Não ganho nem perco em tempo. Se tiver tudo aberto, né, todos os faróis abertos ali, aí eu perco, mas dificilmente vão estar. Tem 2 faróis ainda. Aqui não tem nenhum, né? E essa voltinha a mais compensa uma coisa pela outra. Bom, hoje é quarta-feira, hoje é dia 7 de novembro de 2018. Daqui a 2 dias minha fofinha patroinha faz aniversário. Vamos ver se eu consigo comprar alguma lembrancinha, alguma coisinha pra ela. De qualquer forma, eu falarei sobre isso no próprio dia, né? Bom, hoje eu não vou falar sobre atualizações do novo governo aí, as articulações estão rolando. Não tem novidade, não tem muita coisa. E eu peguei também para falar sobre o assunto que faz 2 dias que eu já deixei aqui. Foi um vídeo do Ruas, Carlos Ruas, que me chamou bastante atenção. Carlos Ruas é um quadrinista, mas também é um estudioso de religiões, né? Ele manja muito de como funcionavam religiões antigas, como funcionam religiões modernas e como surgiram, o que acontece e tudo mais, né? E ele, independente do ateísmo dele, ele tem uma postura até bastante tranquila. Ele não menospreza as pessoas, ele não tem um discurso anti-religião. Ele só, talvez através do estudo dele, ele implicitamente está dizendo: é por isso que eu não tenho religião. Tá? Diz que tem um ditado muito tranquilo, né, que esse é muito básico, né? Algumas pessoas que podem ouvir isso que eu estou falando podem achar que eu estou falando uma blasfêmia, um absurdo anti-humano. Mas na verdade, em homenagem e em prol do raciocínio, da razão, da verdadeira e mais completa dignidade humana, eu concordo absolutamente com esse ditado, com essa frase, com esse termo, de que basta ler a Bíblia para virar ateu. Eu, efetivamente, eu sempre deixei isso muito claro. Eu tenho um grato respeito por religiões, acho que sempre fizeram e acho que até continuam fazendo mais bem do que mal, num conceito social, né? Num conceito de convívio social.
Mas a Bíblia realmente não dá. Não dá. Porque qualquer Bíblia, né? Qualquer livro sagrado qualquer escritura sagrada de crenças, quaisquer que sejam, contém absurdos que não dá para relevar. Então as religiões se baseiam nesse livro com termos bastante pouco dinâmicos, né? E muito injustos. Enfim, não quero aqui. Eu quero. O assunto que eu vou tocar é de religião, mas ele tem um contexto muito mais científico e interessante, que demonstra inclusive o que eu quero efetivamente demonstrar, que é esse final de texto dizendo simples e puramente que é por isso que eu não tenho, também por isso. Na época da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos entraram na guerra. Entraram, fizeram, explodiram e foram embora, porque a guerra acabou. Com as bombas de Hiroshima e de Nagasaki. O Japão bombardeou as ilhas do Pacífico, o Havaí, né? A base do Havaí, que é um estado estadunidense, né? É um dos estados que compõem os Estados Unidos da América do Norte. E, enfim, a parte histórica fatídica é essa. E durante algum tempo, os Estados Unidos ocuparam várias ilhazinhas, que é a região da Indonésia. A Indonésia é como se tivesse um pedaço de terra aqui, o mar em volta, e tivesse estourado ali. E aí virou vários caquinhos espalhados pelo Oceano Pacífico. Tudo isso é a Indonésia, grande parte dessas ilhas, desses caquinhos. E tem uma posição estratégica para quem quer observar, principalmente o Japão. E essas ilhas eram ocupadas por aborígenes, por índios, por povos primitivos, tribos extremamente primitivas. Até agora há pouco estava rolando o reflexo de um acidente chato que ocorreu ali no quilômetro 15. O acidente foi no sentido para Cotia, mas o reflexo estava dando para cá pelo volume de carros, né, pelo volume de veículos específico, e porque estava bem do lado de um retorno, né? Então estava realmente prejudicando bastante. Tomara que já tenha melhorado, e ao que vimos não houve nenhuma fatalidade, houveram feridos que estavam sendo removidos. E essas ilhas foram ocupadas durante um bom tempo. Não um bom tempo, alguns poucos anos, que ainda continuou a observação por conta da Segunda Guerra Mundial. E características básicas, estavam lá esses povos que nunca tinham visto um ser humano diferente. Aquelas pessoas que achavam que o planeta inteiro era eles, e cada ilhazinha daquelas. No máximo, eles sabiam que em algumas ilhas próximas existiam mais pessoas, mas era isso. Até pela precariedade de da sobrevivência dessas pessoas. Já foi tudo limpo. Foi aqui, ó. O acidente foi aqui, ó, nessa saída aqui, ó, no quilômetro 15. E aqui estava bem prejudicada a saída para lá. Então esses caras chegaram, esses soldados chegaram através de navios
através de aviões, de paraquedas, se instalaram ali, mantiveram bases militares de observação e eles sobreviviam à base do que era mandado para eles. As ilhas não tinham capacidade de produção para poder manter o sustento de tropas, né? Não, cara, eu não tô devagar. Não sei por que você quer me passar assim. E os aviões, de tempos em tempos, passavam para mandar os mantimentos a esses soldados, a esses militares. Então eles jogavam de lá de cima, caíam em caixas grandes com paraquedas. E esses aborígenes observaram tudo isso e eles achavam isso uma coisa absolutamente sobrenatural. Tudo, né? Tudo. Eu vi ali o que esse Corolla dourado fez. Sacanagem, velho. Ah, que perigo. Qual não foi, em determinado momento, alguns anos depois, as tropas se retiraram. E era legal porque esses mantimentos, eles também eram dados aos aborígenes, a essas tribos, aos moradores. Então vinha um badulazinho, vinha uma fruta diferente, vinha Eita, a moto tá falhando. Minha moto está falhando. Estranho. Estranhíssimo. Não era para estar falhando, não. Eu estou preocupado com o óleo dessa moto. Parar num posto e completar. Bom, então era para eles não só uma curiosidade, um fato inusitado, e como eles entendiam isso também não se sabe, mas eles passaram a tratar os soldados, e principalmente os líderes, né, os militares, e principalmente os líderes dessas tropas, como deuses, como semideuses, como grandes feiticeiros, né? Que se comunicavam com os deuses. E os deuses mandavam do céu alimentos para eles. Eles não precisavam nem plantar, nem caçar, os alimentos vinham. Com toda certeza criou uma simbiose de comportamentos entre eles, né? Só que você tem que entender a precariedade intelectual dessas populações. E aí foi pego um estudo específico, porque depois de muitos anos as tropas se retiraram, foram embora, essas tribos seguiram suas vidas. Um biólogo foi visitar uma dessas ilhas um dia, um biólogo de relativo renome, e encontrou nas tribos fotos e costumes estranhos. E ele foi se adentrando ao conceito cultural e descobriu que essas tribos trocaram seus deuses. Eles tinham lá seus deuses, o deus fogo, o deus sol, o deus ar, o deus água, a deusa montanha, os deuses árvores e assim por diante, os deuses animais, suas divindades, né, seus símbolos místicos. E depois da chegada desses soldados, eles trocaram os deuses. Então eles adoravam a partir daquele momento, quando o cara constatou isso, esse biólogo, eles adoravam o deus das caixas. O que era o deus das caixas? Era o deus que mandava as caixas para o mantimento.
Porque era legal quando esse Deus mandava as caixas com mantimentos, que eles não precisavam caçar. Não precisavam ir atrás de comida. A comida vinha do céu. Que coisa mais fantástica e maravilhosa. Você vai explicar princípios aerodinâmicos. Você vai explicar que existe uma máquina com motor e tudo mais que se chama avião, que é criada pelo homem. E que existem longínquas habitações ou civilizações que são capazes de fazer coisas que você nunca imaginou. Até certo ponto eles entendem, depois disso não entendem mais. Se trata mesmo de padrão intelectual específico. Esses aborígenes tinham criado toda uma nova religião baseada naqueles anos do que eles presenciaram. A religião era do Deus das caixas e eles rezavam, cantavam, dançavam, faziam danças típicas. Sabe quais eram as danças típicas dessas tribos? Eram marchas, eram ordem unida. Era muito parecido com um deslocamento de tropa. Porque eles ficaram, se os deuses, o Deus das caixas joga as caixas com comida para eles, e eles fazem isso, é simples, é fácil de se entender dessa forma, certo? E qual era existiu Deus, né? E qual era o Jesus Cristo deles? O Jesus Cristo deles era John Frum. John Frum. O que é John Frum? Não dá para se captar exatamente o que é, porque já tinham passado umas 2, 3 gerações da época em que tinha acontecido. Então, o que se concluiu, o que se dá para entender? John Frum era um desses militares, pode ser que fosse um dos líderes, um capitão, um general, um coronel, enfim. Ai, caceta, não dá seta. E eles entenderam que o nome dele era John Frum. Possivelmente, era um cara que tentava se comunicar com eles dizendo I'm John from United States. I'm John from Pennsylvania, United States. Você entendeu? E para eles, é John Frum. John Frum e acabou. Eles tinham um costume básico. E não se sabe se foi por uma zoeira ou por uma... Zoeira provavelmente foi, né? Mas o que gerou essa zoeira, se foi uma brincadeira entre eles, se foi uma maldade pura com a simplicidade desses povos, dessas tribos, o cara, não sei se o último cara, algum deles falou que voltaria. E quando você vai voltar? Eu vou voltar no dia 15 de fevereiro. E pronto, 15 de fevereiro. Eles tinham uma espécie, ou foram ensinados a entender uma espécie de calendário. Ou tinham o seu próprio, enfim. O que acontece todo dia 15 de fevereiro? Eles vão até o alto de uma montanha gigante, fazem oferendas, eles criam um avião de palha, de madeira, e queimam esse avião em oferenda, fazem gritos de guerra para homenagear John Frum, fazem pedidos e oferendas ao Deus das caixas. E todo dia 15 de fevereiro isso acontece, essa festa acontece. Fazem suas marchas. Então os rituais daquela tribo, eles trocaram. Eles tinham lá, seus deuses não faziam nada para eles. Ao contrário, de vez em quando mandavam uma tempestade, de vez em quando mandavam um furacão, um maremoto. Ilhas do Pacífico, né, cara?
E aí, cara, chegou essa turma e mostrou pra ele, não, vocês estão indo atrás do Deus errado. Olha o meu Deus aqui. Ou seja, esse foi o entendimento deles, não é que alguém pode ter falado. Esse foi o entendimento simples deles. E eles criaram toda uma... Como é que se chama isso? Uma padronização oficial para a religião daquela ilha, daquelas ilhas. Que é... Eles adoram o Deus das caixas. Eles rezam para ele voltar a mandar caixas. E eles também vangloriam o Messias, o mensageiro, John Frum. Será que tem alguma semelhança, alguma coisa que você já ouviu falar, que a gente já ouviu falar num conceito religioso assim? Não deve, não, isso é completamente inusitado, isso não pode ter, não pode ser verdade, não pode, não, é só coincidência uma coisa ou outra. Talvez seja porque eles também são seres humanos, rebuscados, simplistas, e pessoas simples, efetivamente. E esse biólogo escreveu um livro sobre isso. Para quem foi estudar biologia, encontrou um artefato inestimável de antropologia, né? Comportamento, do surgimento de uma religião super nova. E num desses 15 de fevereiro ele estava lá na ilha e já conseguia se comunicar, né, vai lá, filho, que aí vai. Boa sorte, cuidado, viu? Com essas tribos, e teve uma hora que ele perguntou assim, mas gente, vocês esperam esse John Frum, vocês esperam o Deus das caixas todo dia 15, poxa, depois de 15, 20, 30 anos que vocês fizeram isso, não dá para perceber que ele não vem mais? E aí a resposta desse cacique, desse chefe tribal foi fantástica. A resposta do chefe da tribo foi, mas vocês esperam o de vocês há 2000 anos e ele nunca veio e vocês nunca desistiram, porque ele conheceu a cultura, o que esses visitantes criam, né? E isso é um verdadeiro tapa na cara. Eu podia falar, longe de mim achar que tem uma semelhança. É muita maldade você encontrar uma semelhança entre a religião de John Frum, do Deus das Caixas, com 90% da população ocidental, com as crenças de 90% da população ocidental. Mas é impossível não falar, né, mano? É impossível não falar. O Ruas foi perfeito, foi fantástico, com um fato verídico, histórico, comprovável e registrável, e completamente registrado. Ele mostra que há uma predisposição da gente em montar, até de forma relativamente fácil, essas doutrinas religiosas. Ele mostra a fragilidade de argumentos que nós ainda consideramos como sagrados, como isso não se mexe, isso é um dogma, isso é uma lei
divina que não se pode contestar. Certo? Através desse fato, a gente devia, de forma natural, começar a olhar para si mesmo, porque é assim, muita gente vai saber dessa história e dar risada, colocando nesses simples aborígenes olha como são burros, olha como são idiotas, olha como... Não pegando a mensagem básica de que a metodologia de montagem da doutrina religiosa deles é, se não exatamente, mas é muito próxima da metodologia de montagem da nossa doutrina. Ela só é mais antiga, então ela tem mais artifícios. Existem os concílios religiosos que remontam alguns conceitos, atualizam alguns conceitos. Presta atenção, aqui, ó. Sai da faixa sem olhar. Não olhou nada. E já tá chuviscando aqui, né? Bom, dei até sorte, achei que ia pegar chuva no caminho. Todinho. Isso é uma lição de humildade para nós, se a gente souber ser humilde. Porque existe uma coisa que o cristianismo te faz, é não ter humildade no conceito religioso, não ter nenhuma dúvida. Essa é uma lição básica e clara de um dos resultados comportamentais do cristianismo. As coisas são porque são, e você não duvide disso. Como você tem coragem de fazer uma comparação desse nível? Ué, não precisa coragem. Eu não sou tão corajoso assim. Mas essa história do Deus das Caixas e de John Frum, ela é bastante elucidativa. Ela é muito coesa, porque ela traz explicação do porquê ter aparecido a tal religião. Eu estou aqui num discurso de que as religiões deveriam desaparecer num mundo utópico, num mundo de uma endêmica contaminação de relativa inteligência, humildade e coragem. Sim. Nesse mundo utópico onde as pessoas acenderiam a consciência e entenderiam com facilidade as pegadinhas antiéticas que suas religiões gostam de te mostrar que são éticas, e eliminariam esses conceitos e entenderiam rápida e facilmente que o homem é capaz de ser bom sem um dogma, sem um conceito religioso, sem uma promessa de recompensa ou uma promessa de punição desumana, eterna. Mas não é nesse mundo que nós vivemos. As pessoas não estão, elas são capazes,
Porque se eu sou capaz, cara, se eu, tão limitado intelectualmente que sou, se eu sou capaz de entender isso, as pessoas, em sua maioria, são capazes. Mas elas não estão dispostas a abrir mão disso. Eu compreendo, mas não concordo. Então, assim, eu ainda hoje, analisando os conceitos, preceitos e valores que a humanidade ainda pratica, eu digo que não dá para viver sem religião. Não dá. Por vários aspectos. Inclusive por aspectos ruins. Por resultados ruins da nossa sociedade. Mas, e tão somente mas, não custa eu aqui, idiota e isoladamente, passar essa história, registrar aqui e deixar muito claro que os meus conceitos são justos, são éticos, são decentes, são honestos, são humanos. Qualquer que seja a sua interpretação em relação a achar que alguém que é contra religiões possa não ter um sentido ético. No comecinho dessa viagem, eu falei sobre o ditado que, na minha opinião, é completamente certo. Quer virar ateu? Eu não sou ateu, tá? Mas quer virar ateu? Quer perder a fé? Quer desacreditar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, mas não, você está falando do Velho Testamento. Você fala que tudo ali é sagrado. Tudo ali é a palavra de Deus. Tudo ali é inspiração divina. Quem fala isso é você, não eu. E aí, claro que por uma questão de lógica, não tem como você falar que algumas coisas que estão no Deuteronômio, na Gênesis, são certas, corretas e verdadeiras, ou até justas, então você diz que era um conceito necessário na época. Ok, mas a gente acho que pensa que a palavra de Deus é atemporal. Mas quem sou eu, não? Acho que agora eu acabei aqui os recadinhos. Gostaram, gente? Gostaram da história do Deus das Caixas? Eu gosto muito dessa história. Tudo bem, Paulinha? Eu gosto muito desse fato. Me agrada bastante saber que muito do que eu penso, do que eu falo, está certo. De uma forma comprovadamente registrada. Um abraço, até mais.